Certo, estamos gravando. Boa tarde, pessoal. Essa é a segunda aula aberta de Eletromagnetismo e a Vida no Campo. Essa iniciativa das aulas abertas é uma iniciativa que eu tenho feito desde o semestre passado, na licenciatura em Educação do Campo, da UNB. E é uma tentativa de fazer aulas com convidados, abertas a todos os interessados, conseguir estabelecer vínculos, construir pontes entre o conhecimento de física, que eu trabalho nas minhas aulas, com a realidade das comunidades do campo, de onde vem a maioria dos nossos estudantes. Tá? Nessa aula aberta, a gente tem como mote o tema do conhecimento sobre eletricidade que está distribuído nas comunidades. Né? A eletricidade, os aparelhos elétricos, eles cada vez mais fazem parte da nossa vida, né? Eles são muito presentes no nosso dia a dia. E, claro que, então, não só os aparelhos elétricos em si, mas também o conhecimento sobre eles, né? As pessoas, com toda essa presença que eles têm na nossa vida hoje em dia, as pessoas vão aprendendo sobre eles, vão aprendendo como funcionam, vão aprendendo a utilizar eles, né? Às vezes, os aparelhos elétricos podem parecer para a gente como coisas meio mágicas, que a gente não sabe como funcionam, né? Mas, até por necessidade, e isso acontece muito em comunidades do campo, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que aprender um pouco como que funciona, como fazer um pequeno conserto em algum deles, tá? Isso vai gerando conhecimento sobre eletricidade. Às vezes, um conhecimento que vem através do estudo, né? As pessoas estudam um tema, pesquisam, fazem cursos técnicos, enfim. Às vezes, um conhecimento prático, que a pessoa vê alguém fazendo, aprende. Eu trabalhei um pouco sobre isso nas primeiras semanas do curso, né? Eu fiz um levantamento com estudantes que vêm de diferentes territórios do campo, os estudantes que estão matriculados nesse componente curricular, e perguntei para eles quem em suas comunidades que eles chamam, que eles recorrem quando eles têm algum problema com o aparelho elétrico, né? Enfim, chama algum técnico de fora da comunidade ou tem alguém na comunidade que consegue resolver esse tipo de problema? E a maioria dos estudantes apontaram alguém na comunidade. Às vezes tem algum técnico na comunidade, às vezes é alguém que aprendeu na prática, né, que aprendeu com os outros. Então, eu queria trazer um pouco esse tema nessa aula aberta, até porque eu acho que esse conhecimento distribuído, esse conhecimento como parte da cultura geral das pessoas, tem uma importância muito grande para a autonomia das pessoas e das comunidades, né? Já que a gente usa muito e precisa dos aparelhos elétricos hoje em dia, a gente saber os princípios básicos de funcionamento deles pode ser uma questão de autonomia, de independência individual e coletiva, né? Sabe quando, na situação super comum que um chuveiro queima, né? E se a gente não souber como trocar a resistência dele, a gente fica dependendo de chamar alguém para fazer, né? Bom, então, saber trocar a resistência do chuveiro ou saber evitar que ela queime é uma questão de independência pessoal para a gente, né? E assim também, ter pessoas que são referências de conhecimento e eletricidade na comunidade é uma questão de independência, de autonomia dessa comunidade, né? Bom, para falar sobre esse tema, eu convidei duas pessoas, né? Uma delas é o Dimar, que é o apelido do Elzimar Fernandes Pereira. Ele é eletricista no território Calunga, na comunidade Vão do Moleque, mas infelizmente ele não conseguiu conectar. Isso era um risco que eu já sabia que tinha, porque muitas vezes o pessoal do território Calunga tem dificuldade de conectar ao vivo, né, nesses eventos. Então, a gente até chegou a fazer testes antes, mas desde ontem ele não está recebendo minhas mensagens, então acho que ele deve ter tido problema na internet lá e não conseguiu conectar hoje, tá? Eu vou, depois, quando ele retornar minhas mensagens, eu vou falar com ele para ver se depois ele quer gravar algum depoimento para ele, para a gente, sobre o trabalho dele lá, né? Para eu compartilhar com os estudantes que estão acompanhando o componente curricular, tá? Mas eu convidei também o Vinícius Moreira da Rocha, que ele é estudante da licenciatura em Educação do Campo e ele é morador do assentamento Vigilândia, na região de Formosa, Goiás, né? E o Vinícius, ele está aqui porque ele está desenvolvendo um projeto de pesquisa comigo
que tenta mapear na comunidade dele justamente isso que eu estou falando. Justamente algumas pessoas, ele está buscando algumas pessoas nessa comunidade que têm conhecimento sobre eletricidade, que utilizam esse conhecimento para algumas tarefas, né? Isso é um projeto de pesquisa que chama Gambiarras do Povo, tem esse nome meio engraçado, né? E bom, vou começar então essa aula aberta chamando o Vinícius para dar uma palavrinha sobre esse projeto. Você quer falar para a gente, Vinícius, qual que é o objetivo desse projeto, como é que ele funciona? Olá, boa tarde. Então, no caso, eu vou precisar, né, me apresentar, né, como já foi apresentado pelo Natan. E assim, eu fico bem grato, se eu não disse isso, eu repito, acabo dizendo novamente ao Natan, que eu fui convidado a participar de um e me foi oferecido este. E como eu gosto bastante de física, eu achei bem interessante, e entrei nessa com cabeça mesmo, para mergulhar, sabendo como seria o conhecimento popular sobre a física. E esse projeto, de início, tinha um objetivo básico, que era entender a ciência do dia a dia. E, em especial, também seria direcionado ao ensino de física na sala de aula. Foi apresentado até no meu pré-projeto para o TCC. Esse trabalho sobre projeto de extensão busca basicamente discerninar como seria, como que as pessoas da comunidade desenvolveriam o seu próprio conhecimento em questão de física, eletricidade, etc. Como eu fiz uma pesquisa breve na comunidade, como relatado ao Natan, assentamento do vigilante no campo de Formosa, irei apresentar dois exemplos, que seria a moto do seu neguinho, chamado Edmilson, porém, o nome dele é Neguinho, o apelido dele é Neguinho, que é um disjuntor na moto. Caça aí para nós, por gentileza, seu Natan. E o outro seria da bicicleta com alternador, que gera energia. Vou ver qual que é mais fácil aí para o senhor abrir aí a É, eu, imagem. eu vou mostrar primeiro a bicicleta com o alternador, porque está na mão aqui, e enquanto isso eu vou procurando a foto da gambiarra na motocicleta, tá? No caso, o senhor já abriu? Já, né? Pois bem, a ideia principal do seu barbicha, José é o nome dele, era apenas fazer uma bicicleta para movimentar, criando peso através de um alternador. E assim era modo de exercício. Porém, uma certa noite, fazendo exercício, a sua esposa reparou que saía faísca do alternador. Ele ficou tão entusiasmado que no outro dia começou a adaptar esse projeto. E, e ele achou bem interessante que quando ele começou a pesquisar na prática, ele fazendo, testando, ele viu que a partir do movimento gerava eletricidade. Ele sabia sim porque tinha no carro, porém não sabia na prática com a bicicleta. Foi projetando e criou esse projeto há 3 anos atrás com essa bicicleta, dizendo ele que já utilizou para carregar bateria, acender lâmpada durante a noite quando necessário. Na época ele dizia que faltava bastante energia na casa dele. Então, hoje em dia ele já não utiliza mais porque se tornou obsoleto para o dia de hoje, né? Mas, porém, é um conhecimento fantástico que o Natan, inclusive, pediu para eu voltar lá para pesquisar novamente, entender por que ele fez aquilo. E, de início, ele fez com o propósito de exercitar. E é isso que é bacana, porque, no caso, o projeto de extensão,
sempre quer saber por que criou. Por que a pessoa teve aquela ideia? Qual foi a ideia matriz? No caso, como ele me relatou, não teve nem essa intenção nem nada, era apenas exercício, apenas para reaproveitar um alternador velho. E ele descobriu que esse alternador poderia ainda produzir energia. E quando eu vejo isso, então, no caso, ele criou-se através da criatividade e utilizou do meio da necessidade, produziu a energia para ele mesmo. No caso aqui, Nathan, você acha que eu deveria explicar os componentes de um alternador ou somente o básico mesmo? Fique à vontade, assim, o espaço é seu. Se quiser entrar em algum detalhe a mais, pode falar, ou se não, tranquilo também. Beleza. Eu não vou prolongar muito bem nos detalhes componentes do alternador, mas de maneira simples, o alternador funciona como uma mudança de corrente. No caso, a força mecânica produz nele uma força ao qual ele utiliza sua... Renato, vai me lembrando do nome que eu acabei esquecendo. Não é empurra, como chama aquele arame? Bobina. A bobina, isso. A bobina vai girando em volta do ímã, vai gerando uma carga elétrica. Aí, no caso, se torna uma transformação da energia mecânica em uma energia elétrica. E a partir... eu não sei se o senhor tem a foto aí, Nathan, que atrás dele tem um diodo. Eu acho que você me mostrou uma foto aí. Atrás do alternador tem uma placa de diodo. E essa placa que converte a energia aí para o carro, para a lâmpada, para a bateria ou algo do tipo. No caso do vídeo que eu fiz aí, que o Nathan estava apresentando, não foi possível fazer o teste lá na hora, porque o alternador já estava oxidado. Porém, já dá para criar uma noção de como funcionaria através da ilustração feita naquele momento. E é basicamente isso. Que ao decorrer que a pessoa vai pedalando, vai girando a correia, vai girando a bobina, vai gerando a carga elétrica, assim acaba difundindo, ou melhor, levando a energia aos componentes necessários. Já o senhor achou da moto, não achou? Não encontrei, Vinícius, a foto. Mas você pode só comentar como é que era, tá? Mandar a foto do senhor, só consegue apresentar aí na hora? Consigo, pode mandar. Já a foto da moto que o Nathan irá apresentar aí é basicamente simples e compreensível a visão nua, né? Visão sem aprofundar na área da física. No caso aqui, o rapaz substituiu, como a chave estava travada, o miolinho da chave, ele substituiu o miolo da chave utilizando um disjuntor, e esse disjuntor que passa a corrente para a moto dar a partida. Então, o caso é bem simples a substituição que ele fez. Ele simplesmente reparou algo que tinha estragado na sua moto. Isso também é bem comum, essas gambiarras, na minha comunidade, acredito que várias comunidades espalhadas no Brasil, do fuzil, né? Que o fuzil vai estragando, que dá uma enroladinha de cobre lá, finha de novo e volta a funcionar. E no caso foi exatamente isso. Ele fez uma adaptação para que voltasse a funcionalidade de fábrica, da partida, passar corrente na partida. Então, a diferença que eu vejo entre o primeiro e esse aqui, no caso, o outro foi a base da criatividade, não sabia muito bem onde se desenvolveria o conhecimento físico, porém, através da curiosidade,
criou-se o seu próprio projeto. Esse já foi diferente. Já foi um projeto de gambiarra para corrigir um problema que ocorreu no seu produto industrial. É isso. Muito bom, Vinícius. Bom, é isso. Esse é um projeto que o Vinícius está fazendo de levantamento, né, de mapeamento, de estudo na comunidade dele, para posteriormente pensar nas possibilidades disso para o ensino de ciências, né? Ele está pegando exemplos, né, que podem ser tratados como um tema, por exemplo, de uma aula de física para discutir circuitos elétricos, né? De uma forma que mostre a relação desse conhecimento de eletricidade e magnetismo com coisas que são feitas na comunidade, né? É, e coisas que são feitas assim pelas pessoas a partir do que aprenderam, muitas vezes pela necessidade de resolver algum problema prático, né? Então essa é a ideia do Gambiarras do Povo. Muito bacana a apresentação, Vinícius, valeu. Eu não sei se Thiago, se quiser aproveitar o momento também para perguntar alguma coisa para o Vinícius aí sobre esse trabalho. Pô, bacana, eu achei bem interessante. Sabe o que eu tinha pensado? Eu já vinha vendo alguns meses atrás. Teve um cara que ele estava criando um projeto parecido, só que ele fez com motor de geladeira. Ele colocou na bicicleta e fez ela funcionar como se fosse um motor elétrico. Então, eu estava pensando, cara, se ele pegasse esse alternador e colocasse no pneu da frente, para o pneu da frente fazer ele girar ao contrário, né, gerar energia. Colocar uma bateria para carregar que fosse suficiente para manter um motor elétrico, por exemplo, para dar tração na bicicleta. Será que ele não conseguiu uma autonomia nesse sistema aí? Aí quando eu vi agora, a ideia veio na cabeça. Pô, que interessante, né? A gente tinha conversado sobre isso, né, Vinícius? Pode falar. No dia que eu fui fazer a entrevista, Thiago, o José Barbicha, ele ilustrou que, na época, quando ele estava bem motivado com esse projeto, ele teve essa ideia, mas a ideia dele não era motor elétrico, motor de geladeira, etc. A ideia dele era pegar um motor mecânico, questão de combustão, né? E utilizar para fazer isso. Só que na hora a gente foi conversando, e falou, não, também daria certo, motor elétrico de pequeno porte. O Nathan até apresentou a foto aí, eu perguntei se ele tinha outra, sem aquele exemplo, mas ele foi ilustrando a partir daquele caminho andado, sabe? E é interessante a sua ideia também, não pensei com motor de geladeira, mas eu acho que daria certo também. Desculpa, não é motor de geladeira, é de máquina de lavar. Acabei trocando aqui. Entendi. Ou seja, de uma certa forma, Thiago, você está falando de utilizar o motor meio que no sentido inverso ao que o Barbicha aqui utilizou o alternador, né? O Barbicha ele está utilizando esse alternador para transformar energia mecânica em energia elétrica, né? Que é geralmente a função que o alternador cumpre no carro. Nesse exemplo que você está falando, Thiago, a pessoa utilizou um motor para transformar energia elétrica em energia mecânica e fazer a bicicleta andar, pelo que eu entendi, né? E que é justamente essa ideia que o Vinícius está comentando que surgiu na última conversa que ele teve com o Barbicha, né? Na verdade, ele tinha feito isso mesmo, só que ele inverteu e utilizou a força do motor da máquina de lavar, e não da de geladeira, né? Desculpa, para funcionar como um motor mesmo elétrico. Aí colocou uma bateria lá, só que eu não vi no projeto dele a questão do motor para alimentar, para carregar aquela bateria enquanto ele anda. Ele tem um sistema de carregamento já com o pneu da frente. Ele teria dois motores, né? Um alternador, que ele, querendo ou não, ele também é um motor. Se colocar ele para virar ao contrário, né? Ele gera a eletricidade. Mas aí, no caso, no pneu da frente, ele ia pegar energia mecânica e transformar em energia elétrica para alimentar a bateria. E a bateria aí
manteria o motor elétrico funcionando. Bacana. Não, interessante, assim, é possível brincar com projetos fazendo esses processos de transformação de energia, né, de energia mecânica para energia elétrica e vice-versa. Só tem uma questão que a gente precisa levar em conta, e eu até fiz uma provocação para você nesse sentido, Vinícius, e a gente não teve ainda a reunião seguinte para terminar de discutir isso, né? Que é o seguinte, todo processo de transformação de energia tem uma certa eficiência limitada e tem uma quantidade de energia que é perdida nesse processo, em geral ela se dissipa na forma de calor, né? Muitas vezes por conta de forças de atrito, coisas desse tipo, né? Então, muitas vezes, a gente pensar em projetos que fazem etapas de transformação de energia desnecessárias pode reduzir o aproveitamento de energia que a gente está tendo, tá? Por exemplo, Vinícius, eu não sei se eu entendi bem a ideia que vocês tiveram, né? Você e o Barbicha, mas se você pegar um motor mecânico para movimentar uma bicicleta, para essa bicicleta, através de um alternador, acender uma lâmpada, você vai estar tendo pelo menos dois processos importantes aí de transformação de energia e que neles vai ter uma parte da energia que está se perdendo, né? Então a tendência é que isso não seja um sistema muito eficiente, tá? Então isso é algo para ser levado em conta nos projetos. Deveras. E o que acontece? De início ele me falou isso, que o projeto inicial na época era colocar um motor, que tá cansado de pedalar, entendeu? Aí eu falei, mas também daria certo com motor elétrico, em vez de ter a combustão. Aí ele falou, não, mas aí no caso precisaria da bateria. Aí não, mas se deu a carga o suficiente para girar o alternador, para ligar o motor, já é o suficiente para gerar carga para a bateria e fazer um círculo. Eu posso utilizar como círculo mesmo de energia. Uhum. Então, muito interessante você ter chegado nessa ideia, porque essa ideia é uma ideia que foi muito presente na história da ciência, na história da humanidade, que é a ideia de um moto perpétuo, que a gente chama, né? Que seria isso, um ciclo de, de aproveitamento de energia que se retroalimentasse, né? E aí, pensando desse jeito, parece que a gente consegue colocar uma bicicleta para estar funcionando eternamente, uma lâmpada para ficar acesa eternamente, né? Assim, parece que dá para a gente colocar um motor elétrico movimentando uma bicicleta que vai estar conectado a um alternador que vai alimentar o motor elétrico, né? Mas a questão é que em cada uma dessas etapas do processo vai ter perda de energia. Então, lembra que a primeira vez que a gente discutiu, né, e eu problematizei um pouco esse tipo de sistema contigo, você falou, mas eu não sei se a tensão do alternador ia ser o suficiente para fazer o motor funcionar, né? De fato, não, e seria insuficiente justamente por esses processos de perda de energia, tá? Bom, isso aí dá muito pano para manga, e quem quiser saber mais pode pesquisar por esse termo, assim, moto perpétuo, e é um tema que de todo jeito a gente vai voltar daqui a umas 3 ou 4 semanas, que a gente vai ter uma aula aberta sobre geradores de energia, né, nas comunidades. E aí a gente vai tratar alguns projetos assim de geração de energia nas comunidades, inclusive utilizando, né, sistemas que seriam parecidos, talvez, com esse sistema do alternador que você está estudando, Vinícius. E aí a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre questões de eficiência desse tipo de sistemas, tá bom? Muito legal. Mais algum comentário sobre essa parte dos projetos nas comunidades? Bom, eu queria seguir então para uma segunda parte dessa aula de hoje, que foi uma parte em que eu pensei agora em fazer uma pequena prática com vocês, né? Eu comecei a aula falando sobre como é importante alguns conhecimentos básicos, né, de princípio de funcionamento de aparelhos elétricos e como isso pode representar até um grau de autonomia para as pessoas e para as comunidades, né?
E aí eu queria, até por isso, eu achei que era importante inserir essa segunda parte com a prática, da gente pegar um tipo de aparelho elétrico que está no dia a dia de muitos de nós e tentar entender um pouquinho mais como ele funciona, inclusive porque é um dos aparelhos que mais dá problema também, talvez por a gente usar tanto também, mas a gente tem que lidar com a situação dele pifar, que é o chuveiro elétrico, né? Então, eu acho que vocês devem estar vendo aqui ao meu lado a imagem de dois chuveiros elétricos, né? São os participantes não humanos aqui dessa aula, né? Confirma para mim só se está aparecendo ainda para vocês aqui, os chuveiros? Eu consigo ver. Para mim, não. Ah, tá. O Vinícius está Mas com é uma porque, internet um desculpa, pouco... licença. É Hum, porque eu tô vendo dois dispositivos. No computador eu só vejo o senhor, mas no celular eu consigo ver o chuveiro. Acho que tá em tela perfeito. diferente. Talvez isso teria que puxar para a tela aí do celular, talvez. Que aí você vê outros participantes da reunião. Isso talvez ajudaria. Eu vou desligar aqui a câmera onde eu estou aparecendo e agora eu vou então mexer só aqui nessa parte onde está a imagem do chuveiro, tá? Bom, o que eu vou fazer com vocês é abrir esse chuveiro, mostrar ele por dentro e estudar com vocês como que ele funciona. E aí vocês podem me interrompendo em qualquer parte que não esteja dando para ver direito, tá? Porque eu também não sei exatamente o que está aparecendo aí na câmera de vocês, mas vocês podem me interromper ou qualquer dúvida que surgir e eu vou explicando, tá bom? O que é uma diferença que ele tem? Bom, ele tem a parte onde fica a resistência, ela fica separada aqui em um compartimento separado. E esse chuveiro é até bom que eu posso mostrar uma outra parte dele. Ó, vê que a resistência desse aqui já está bem mais inteira, fica bem mais fácil da gente analisar, tá? É até bom eu analisar esse, que ele tem um componente que tem em muitos chuveiros que não tinha no que eu estava mostrando antes, que é o diafragma. É uma peça de borracha que quando o chuveiro está cheio de água aqui, essa peça de borracha é empurrada. Tá? O que que acontece? Para que que serve, né? Olha só, observa como que é o outro lado do circuito elétrico desse chuveiro. Você pode ver que tem um contato aqui entre peças de metal que, para que o chuveiro funcione, ele é necessário que essas peças de metal se encostem, tá? Mas se não tiver água dentro do compartimento do chuveiro, ele vai estar assim, ele vai estar com o circuito aberto, ou seja, sem as peças de metal se encostarem, tá? Vejam de um lado e do outro. Quando enche de água, acontece isso aqui. O diafragma empurra as peças de metal de forma que elas se encostam e fazem um contato elétrico. Entenderam? Bom, vamos analisar quais são os caminhos possíveis para a corrente elétrica Jonathan, nesses... Diga aí. caso você diz, na prática, seria aqueles chuveiros que demoram um pouco a esquentar? Liga ele, aí demora um pouquinho, esquenta. Pode ser, porque... inclusive, uma recomendação que vocês já devem ter ouvido falar é que quando você troca a resistência, você não deve ligar o chuveiro com eles sem água, né? Então você tem que primeiro ligar para a passagem de água para encher o chuveiro de água dentro, para depois você colocar o seletor de temperatura aqui na posição ligado, né? Porque senão, se você já abrir a torneira do chuveiro com ele sem água, você pode queimar o chuveiro. Esse diafragma, essa parte aqui que empurra quando enche de água, é para tentar evitar isso, né? Então, enquanto não encheu de água aqui dentro do corpo do chuveiro, ele não empurra o contato aqui, né? E aí, teoricamente, não teria esse problema de queimar. Mas ainda assim, é bom sempre tomar esse cuidado de não abrir a torneira do chuveiro sem que ele esteja cheio de água, porque pode ser que esse diafragma esteja ressecado, não esteja mais funcionando bem, tá? E aí não esteja conseguindo cumprir esse papel. Mas acredito que sim, Vinícius. Acredito que esse efeito que você já observou alguma vez aí de demorar para ele ligar, talvez seja o segundinho que demora para encher de água para ter pressão interna o suficiente para empurrar o diafragma, tá? Ó,
vamos aqui analisar os caminhos do circuito, então. Aqui novamente, tá, gente? O fio verde é o aterramento, então é mais para fins de segurança, para evitar que a pessoa que está utilizando o chuveiro tome um choque. E aqui, os dois fios brancos são os que estão conectados com a rede de distribuição de energia elétrica, tá? Esses dois fios brancos estão chegando nessas chapas metálicas, e essas chapas, elas, deixa eu colocar ali, para fecharem um circuito, né, terem um contato, aqui. Essas chapas metálicas, eu estou com algum problema aqui com o celular aqui. Bom, essas chapas metálicas, para permitirem a passagem de corrente elétrica, precisa do diafragma estar pressionado. Aqui. Bom, aí quando o diafragma está pressionado, a corrente, de um lado, ela pode vir para essa chapa metálica e do outro lado ela pode ir para outra chapa metálica. E aí, em que essas chapas metálicas elas estão conectadas do outro lado? Bom, essa aqui, do lado de cá, ela está conectada com esse pino. Então, vou marcar esse pino aqui como ponto 1, tá? Deixa eu colocar o número 1. E essa outra chapa metálica, ela tem dois caminhos por onde pode passar a corrente elétrica. Ela, a princípio, está conectada com outra chapa metálica aqui, que vem lá para a ponta de cá e está conectada com esse aqui do meio, então que seria o ponto 2, deixa eu marcar um 2 aqui do lado. E está também diretamente conectada com esse outro pino aqui, que eu vou chamar de 3. Tá. Bom, agora vamos analisar pelas posições aqui dessa chave, o que acontece em cada temperatura que eu colocar o meu chuveiro. Bom, primeiro, se eu colocar aqui, conferir, tá. Se eu colocar aqui na posição desligado, o que eu tenho? Primeiro, que entra aqui um plástico. Vocês estão ainda vendo o chuveiro? Pessoal, vocês estão ainda vendo o chuveiro? Eu não. Eu não sei o que está acontecendo com o meu celular. Ah, ok. Ele tá com um probleminha, meu celular. Não sei se ele tá esquentando demais. Calma aí. Ah, foi. Bom, quando eu coloquei aqui na posição desliga, tá? Quando eu coloco na posição desliga, entra um pedaço de plástico aqui justamente nessa conexão, tá? De onde está vindo um dos fios da rede. Então, não tem esse fio da rede é o único contato que ele tinha com o meu circuito. Não tem como completar o circuito aqui. O circuito vai ficar permanentemente aberto, não vai ter uma formação de corrente elétrica duradoura aqui, né? Então, nessa posição, de fato, não vai funcionar meu chuveiro, não vai passar energia elétrica, tá? Vamos ver quando eu coloco na posição verão. Seria isso aqui a posição verão. Bom, aí eu vou ter duas coisas acontecendo. Primeiro, essa peça de plástico que estava interrompendo a passagem de corrente elétrica aqui, não vai estar interrompendo mais. E eu teria, e aí isso foi um dos problemas desse chuveiro, provavelmente, uma peça de plástico aqui que está quebrada. Quebrou uma pontinha de plástico bem aqui. Essa pontinha de plástico, ela entraria aqui. Não sei se está dando para ver. Ela entraria entre essas duas chapas de metal, interrompendo um dos caminhos de corrente elétrica, ou seja, interrompendo o caminho de corrente elétrica que vai para esse pino aqui, que vai para o meu ponto 2. Como consequência, a corrente elétrica que de um lado está ligada no ponto 1, ela só poderia percorrer diretamente para o ponto 3.
de 1 para 3. Ou seja, ela ia ter que passar pelas duas resistências. Então, com o meu chuveiro na posição verão, a minha corrente elétrica teria que passar pelas duas resistências, tá bom? E o que acontece quando eu passo para a posição inverno? Vamos lá. Para a posição inverno, vai ficar assim. Inverno. Agora, o que eu terei aqui? Bom, primeiro, eu não vou ter mais nada interrompendo a corrente elétrica desse lado. Quando o diafragma estiver ativo, vai poder passar a corrente elétrica para esse pino. E esse contato aqui, que na posição verão ele estava interrompido, porque eu tinha um plástico entre as duas chapas metálicas, agora é o contrário. Eu não tenho mais plástico entre as duas chapas metálicas e entrou um plástico embaixo de uma das chapas metálicas para reforçar esse contato. Ou seja, todos os pontos de contato aqui vão estar ativos. Então, de um lado, a minha corrente elétrica, né, a minha rede de distribuição vai estar ligada no ponto 1, e essa corrente elétrica vai poder passar por essa primeira resistência. E quando chegar no ponto 2, o ponto 2 está conectado aqui, ela já vai ter um caminho por onde pode completar o circuito, por esse fio branco, tá? Ou seja, na prática, a corrente elétrica vai passar só por essa resistência. Então, vejam bem, que coisa curiosa. Quando o chuveiro está na posição inverno, que é a mais quente, é quando o chuveiro esquenta mais a água, a corrente elétrica passa só por uma resistência. Quando ele está na posição verão, que é o que esquenta menos água, a corrente passa pelas duas resistências, ou seja, ela passa por mais resistências. Será que faz sentido isso? De quando o chuveiro está esquentando menos, a corrente elétrica precisa passar por mais resistências? Isso. No caso aí é para dispersar o calor, não? É para dispersar o calor, mas o curioso, o que muitas vezes surpreende as pessoas, é que quando eu estou passando por mais resistências, né, eu estou esquentando menos. A posição em que o chuveiro está esquentando menos é quando ele tá passando, a corrente elétrica está passando pelas duas resistências. Quando está passando só por uma resistência, só por essa primeira aqui, é quando ele esquenta mais. Muita gente acha isso anti-intuitivo, tá? Mas e tem um motivo para isso. O motivo é o seguinte, que quando eu aumento a resistência, quando eu coloco resistência, uma segunda resistência por onde a corrente precisa passar, isso impacta na corrente elétrica também. Então, vocês lembram que a gente tem discutido aí nas aulas que uma das grandezas físicas envolvidas aqui no circuito elétrico é a corrente elétrica, né? Ela é medida em amperes, né? E ela tem um certo valor, né? Bom, no caso de um aparelho resistivo, né, de um aparelho baseado em resistências, em resistores, como é o caso do chuveiro, quanto maior a resistência, menos corrente está passando por ele. E isso vai essa diminuição da corrente vai ter um efeito maior no aquecimento que esse chuveiro é capaz de provocar do que o próprio aumento da resistência. Tá? Se for para falar em termos matemáticos, e utilizando equações até que a gente estudou aí no componente curricular, combinando algumas das equações que a gente estudou, né, a equação da potência elétrica, a primeira lei de Ohm, seria possível demonstrar que a potência é igual à resistência vezes a corrente ao quadrado. Tá? Então, quando eu faço um arranjo de circuito em que a corrente elétrica está passando por menos resistência, essa corrente ela aumenta, e isso tem um efeito ao quadrado na potência. Tá? Então, isso vai provocar um aumento grande dessa potência. Tá? Então, isso era algo que eu queria mostrar para vocês aqui, abrindo um chuveiro elétrico. Então, inclusive possível que, dependendo de como queimasse esse chuveiro elétrico, deixa eu colocar aqui novamente a posição, é possível, inclusive, que ele
continuasse funcionando no inverno sem funcionar no verão. Isso já aconteceu comigo, tá? No caso desse chuveiro aqui que eu estou mostrando, isso aconteceria se queimasse só essa resistência aqui, que liga o ponto 2 ao ponto 3, tá? Essa resistência ela só é usada no modo verão, em que o circuito, né, a corrente passa pelas duas resistências. No modo inverno, ela passa só por essa primeira resistência, entre o ponto 1 e o ponto 2, né? Então, se queimasse ou se rompesse essa resistência aqui, por um mau funcionamento do chuveiro, quando eu colocasse ele na posição verão, o meu circuito ia estar irreparavelmente aberto, né? Ou seja, não ia conseguir completar o circuito, não ia funcionar o chuveiro, mas quando eu colocasse na posição inverno, que só utiliza essa primeira resistência, ele provavelmente funcionaria normalmente, tá? Deu para entender essa explicação? Foi um grande desafio tentar mostrar para vocês aí pela telinha do celular isso. Eu acho que essa análise seria muito mais fácil se vocês tiverem condições de pegar um chuveiro e olhar para as conexões que eles fazem ali dentro. Tá? Mais Beleza. Se tiverem alguma pergunta aí sobre o circuito. Deixa eu te perguntar aqui, Nathan. Então, no caso, se fosse queimar, queimaria esses pontos que o senhor falou, a resistência, esses pontos que levar até na resistência. Isso. Em geral, quando queima, acontece o rompimento. Eu acho que é o caso mais comum, tá? O rompimento de algum pedaço dessa mola, que é a resistência que a gente chama, ou resistor, né? Me parece até que talvez rigorosamente seria melhor chamar isso aqui de resistor, né? Resistência é uma propriedade dos materiais, né? De um dispositivo elétrico, ele tem uma certa resistência. Mas com o uso acabou virando um pouco sinônimo, resistência e resistor. Mas em geral o que acontece é romper essa mola, romper um pedaço dessa resistência ou desse resistor por superaquecimento, como aconteceu com esses vários pedaços aqui de resistência, né? Então, certamente, o que aconteceu com essas molinhas aqui foi que antes elas eram conectadas, mas que por algum motivo passou corrente elétrica demais nela, e ela esquentou demais e derreteu, e se rompeu. Pode ser que, aliás, como eu disse, né, que passou corrente demais, ou pode ter se rompido por outros motivos também, algum tipo de oxidação, algum outro tipo de desgaste, tá? Então é isso que acontece quando está queimando o chuveiro elétrico. Mais alguma dúvida aqui sobre o circuito do chuveiro? Não, no caso desse que o senhor apresentou por último, o chuveiro, não estragou diretamente aí, mas estragou em cima, certo? Certo. Na verdade, eu vou te dizer que esse é um chuveiro que ele está guardado há muito tempo aqui em casa, coisa de professor de física, né? Quando ele parou de funcionar, eu guardei ele. E eu nem sei te dizer exatamente o que parou de funcionar nele. Pode ser várias coisas, tá? Eu tô vendo, por exemplo, que parece que, ó, veja aqui, nesse pino, o contato está muito fraco aqui, tanto é que eu acho que, ó, consegui tirar até com a mão aqui. Ele tava muito pouco apertado aqui e tá parecendo bem desgastado esse contato aqui. Ele está até soltando um pozinho. Isso pode ter sido algum processo de oxidação ou alguma calcificação que aconteceu aqui que prejudicou o funcionamento dele, tá? Aí eu não sei dizer exatamente por quê. Eu sei que ele não estava funcionando. Foi por isso que eu precisei comprar outro, né? Entendi. Mais alguma pergunta? Não. Bom, deixa eu voltar aqui para outra câmera. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Foi meio confusa a análise, principalmente do primeiro chuveiro, né? Que a gente não tinha aqui a resistência completa para a gente saber de antemão qual que era o caminho que a corrente fazia. Mas eu acho que uma das principais coisas que eu queria trabalhar hoje é um pouco a prática de como analisar esse tipo de circuito, né? Ou seja, buscar
quais são os pontos que estão conectados na rede elétrica e quais são os caminhos possíveis, né, pelos condutores, pelas chapas metálicas, pelos fios, que essa corrente elétrica pode fazer para completar o circuito, tá? Então, esse era o principal objetivo e mostrar para vocês que dá para fazer isso, e às vezes é até divertido brincar de fazer isso, né, de abrir um aparelho e ficar tentando entender quais são os caminhos que passa ali o circuito elétrico, e a gente aprende muita coisa sobre o funcionamento desses aparelhos, assim, tá? E, bom, fazendo isso também, talvez para alguns que nunca tiveram a oportunidade de trocar uma resistência de chuveiro, tenha desmistificado um pouco, mostrado que não é nenhum bicho de 7 cabeças, uma resistência são só essas molinhas preparadas para conduzir corrente elétrica e aquecer nesse processo, para aquecer a água, e tem os pontos de contato já marcados, onde vocês podem conectar essas resistências, tá? É isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Pensando nisso, Nathan, e lembrando o que o senhor falou, talvez o probleminha daquele outro chuveiro sobre aqueceu ao motivo de não ter água dentro do chuveiro, né? Pode ser sim. Porque veja bem, o chuveiro é feito para funcionar, né? Esse outro chuveiro, né? Que a resistência se partiu em muitos pedaços, né? O chuveiro, esse material ele é feito para aquecer, mas ele é feito para aquecer quando tem água corrente passando em volta dele, né? Isso limita a temperatura que ele vai chegar, porque ao mesmo tempo que ele está liberando energia aqui na forma de calor, né? Isso está aquecendo o ambiente em volta, mas está passando água em volta dele que está resfriando ele, que está absorvendo esse calor, né? A água é uma substância que ela tem uma grande capacidade de absorção de calor, né? Ela tem para falar em termos de propriedades físicas, ela tem um grande calor específico que a gente chama, né? Então, em relação a outras substâncias, ela absorve muito calor com menos variação de temperatura. Então, isso, com água corrente, isso impediria que a resistência se sobreaquecesse. Possivelmente tenha sido isso. Talvez tenha acontecido de alguém trocar a resistência e ter ligado o chuveiro ainda sem água dentro dele, tá? Esse chuveiro, aliás, como a gente analisou, ele não tem um diafragma, que é um mecanismo de segurança para não ligar o circuito elétrico, né? Não fechar o circuito elétrico sem que tenha água em volta da resistência. Não tem esse mecanismo de segurança, então talvez tenha acontecido isso. A resistência sobreaqueceu e quase instantaneamente derreteu, né? Bem possível. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Bem tranquilo, boa aula. Beleza. Eu gosto de fazer essa aula no presencial porque dá para, enfim, as pessoas pegarem o chuveiro e olharem de perto, né? Foi um exercício aqui para mim, se virar nos 30 e tentar enquadrar esses detalhezinhos que são pequenos, né, dos contatos elétricos, tentar enquadrar na tela, mas espero que dê para ter tido pelo menos uma ideia, né? É isso, pessoal. Eu agradeço a presença, então, de vocês. Lembro vocês que essas aulas abertas, elas tanto são parte de um componente curricular da licenciatura em Educação do Campo, o Eletromagnetismo e a Vida no Campo, quanto elas são também eventos de extensão abertos a quaisquer interessados, né? Então, se alguém que está vendo esse vídeo, né, se interessar por alguma das outras aulas abertas que vai ter nas próximas semanas, pode inclusive se inscrever para receber um certificado de participação, né? Os estudantes que já estão matriculados não precisam, né? Isso já está contando como parte do componente curricular deles, mas quem não está matriculado no componente curricular pode se inscrever. É só buscar no sistema de cursos de extensão da UNB o ciclo de aulas abertas de eletromagnetismo e a vida no campo e fazer a inscrição por lá, tá bom? É isso, obrigado. Boa tarde para vocês, bom fim de semana.